Chegou o momento da gente bater aquele papo com esse médico maravilhoso que é o nosso nutrólogo querido, Dr. Roberto Navarro. Bem-vindo! Obrigado mais uma vez. Sempre muito bom tê-lo. Obrigado, Carolzinha. Temos aqui muitas delícias, muitas coisas. E uma pergunta, que é a pergunta do tema da nossa pauta, que vai entrar aí para vocês, que é a seguinte: a obesidade é causada pela quantidade ou pela qualidade dos alimentos? Dr. Roberto vai responder essa pergunta com toda a explicação durante a pauta e no final, palavra final. Bora lá, né? bora No final, lá. palavra final do doutor. Vamos lá. Carol, olha, a obesidade, se a gente olhar, né, pelo que a ciência vem entendendo cada vez mais, né, ela é multifatorial, Carol. A gente tem que pensar em todos os aspectos. A questão alimentar, vamos falar bastante disso, quantidade e qualidade, tá? Existe a genética por trás, então cada vez se descobre genes que regulam, a maioria deles são expressos no cérebro, que regulam ciclo fome e saciedade. Então tem pessoas que realmente são mais famintas, tem pessoas que comem e depois de meia hora querem comer de novo, a saciedade parece que não existe, né? Então isso hoje a gente está entendendo que é genético, também genético. A nossa microbiota intestinal, que agora a ciência olha e fala, caramba, por que a microbiota intestinal do obeso é diferente do magro? Então, onde influencia aí essa microbiota intestinal, quando em equilíbrio ou desequilíbrio, na questão do ganho do peso? Tá. Então, é óbvio que isso tudo está entrando no jogo do raciocínio. Então, eu diria que seria uma exceção, Carol. Estou com excesso de peso por um problema exclusivo. Vamos pegar, eu estou com hipotireoidismo. A tireoide resolveu ficar lenta, uma doença específica, e eu comecei a ganhar peso porque desenvolvi um hipotireoidismo. Ok, a gente vai diagnosticar esse hipotireoidismo, vai tratar, e o paciente volta a perder peso porque era um problema isolado. Ok. Tá? Só que isso é uma exceção, Carol. 5% das pessoas ganham peso por um problemazinho isolado. Né? Tem os que têm compulsão alimentar, mas quem tem compulsão, será que não é o desequilíbrio lá do polimorfismo genético, que não regula a saciedade? Então, o grande objetivo hoje, Carol, é fazer da nossa alimentação uma estratégia para desinflamar, porque a gente também tem hoje muita correlação de citocina pró-inflamatória produzida no tecido adiposo com um monte de problemas no seu metabolismo, resistência à insulina, alterações no nível de cortisol. Se a gente não olhar o todo, Carol, a gente não resolve o problema do paciente, não. Concordo. Né? E fazer com que o próprio alimento melhore o padrão da microbiota, o modo como você se alimenta. Aí não entra só a quantidade, vai entrar a qualidade do que você está pondo no prato, né? A fibra, a proteína, a gordura anti-inflamatória, tudo isso vai entrar regulando o teu metabolismo e fazendo com que você consiga ter, ao longo do dia, um controle maior sobre a sua fome e um aumento da sua saciedade. Então, se a gente não pensar assim, Carol, medicamento, ok, é uma ajuda e tanto, né? A gente sabe que muitos pacientes precisam de medicamentos específicos, né, para controle da obesidade, mas sozinhos também não vão resolver tudo. Não é... É uma associação, né, da abordagem terapêutica, vamos dizer assim, medicamentosa, quando necessária, com uma estratégia nutricional pensada. E nós vamos fazer aqui uma dinâmica para entender, porque o que a gente precisa, Carol? Precisa de antioxidante, precisa de uma dieta anti-inflamatória, precisa de fibras, de proteína. Tudo isso é que vai regular o nosso metabolismo. Você sabe, doutor Roberto, eu vou até fazer esse comentário agora, antes da gente começar a dinâmica. Ontem a gente estava reunido, né, com amigos e conversando sobre isso. Parece que tem uma série que foi lançada que estudou os lugares e os povos que têm mais longevidade e colocou ali, né, em comum, observando, né, o que eles tinham em comum, então, para que todos tivessem aí essa questão da longevidade dessa população. E um dos itens que está ali é: comem pouco. Sim. Me deparei com essa informação e vou levar para o doutor Roberto. Doutor Roberto, o que é comer pouco? Porque assim, não é saudável também passar fome, né? Sim, você não ter sua saciedade adequada. Exato. Então, quando a gente fala comer pouco, isso está relacionado com hoje nossa pauta, a questão de quantidade, mas também não está relacionado com a questão de ficar comendo a todo tempo. Então, todo tempo você ficar ali estimulando a produção de insulina, porque também não adianta você comer bem pouco, aí daqui uma hora você está com fome, você come de novo. Exato. Você estimula de novo, mesmo que seja com pouca quantidade. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente isso. E é boa sua observação, Carol, porque você pode comer uma quantidade menor, pouco, né, mas sem se desnutrir. Porque se você come pouco a ponto de faltar nutrientes para o seu metabolismo, vitaminas, minerais, proteínas, isso também vai trazer
péssimos resultados metabolicamente falando. Mas comer pouco não é pouco de passar fome. É comer o que o corpo precisa. Talvez a gente passou a errar muito pelo fator ambiental. Vamos pegar que 30% é genética, tá? 70% é estilo de vida. Tá. Então, se você está sob estresse, dorme mal, você altera o cortisol no dia seguinte, que vai aumentar a sua fome. Você vai alterar a leptina, que é um hormônio que aumenta a fome. Então, você vê o impacto muito de comer mais porque você está com o estilo de vida inadequado, dormindo mal, desequilibrado. Né? A própria alimentação, se você faz uma alimentação rica em carboidratos simples, em açúcar, em ultraprocessados, em refinados, em corantes, em aditivos alimentares, isso altera a sua microbiota e os estudos já estão mostrando maior relação com depressão, com ansiedade. Então, se você fica ansiosa, você desconta no quê? Na comida. Então, a gente começou a comer mais sem necessidade, pelo desequilíbrio metabólico. Entendi. Uma resposta mesmo. Uma resposta do corpo que vai culminar você buscando mais o alimento. Tá. Então, agora, quem consegue ter um controle maior sobre a alimentação, os povos que comem certo, nem diria pouco, comem certo. A quantidade que o corpo necessita. A quantidade correta de proteína, a quantidade correta de fibras, a quantidade correta de boas gorduras. Eles metabolicamente têm uma resposta muito melhor na microbiota, né? Dormem melhor, se exercitam. Então isso também é um dos pontos dos Os pratos que eles comem são quantidades menores. Então, é certo que comer mais do que o corpo precisa nos adoece, além do ganho de peso da obesidade. Mas você tem mais câncer, você tem mais demência, ainda mais se o alimento for com qualidade ruim. Entendi. Comer muito e alimentos horrorosos, esse é o que está fazendo a obesidade no mundo aumentar cada vez mais, cara. Vamos para a nossa dinâmica, então, e depois, né, quem ficar interessado, eu não sei o nome da série, mas era a discussão da mesa, e o que eu gosto que lá, disso, azul, eu gosto do alguma papo. coisa azul, Pode ser, eu sei que é uma série que está chamando a atenção. E aí falava atenção. também que, para completar tudo isso, as pessoas precisam estar socialmente com outras, sim, saírem, convívio social, serem, né, terem esses papos, terem essa troca, tudo isso faz parte. Por isso que a gente está falando muito da medicina do estilo de vida, Carol. É um todo, né? É um todo. E no consultório hoje, a abordagem de todo médico mais antenado é olhar o todo. A gente está olhando a microbiota, o perfil genético, o metabolismo, eixo hipófise, tireoide suprarrenal, com exames que a gente analisa. A gente começa a ter um perfil muito mais individualizado, falar vamos por aqui, por aqui, por aqui, e vamos adequar essa alimentação. Vamos fazer uma dinâmica aqui só para mostrar, Carol. Quantidade e qualidade. Olha, eu vou pegar aqui exemplos. O que eu quero mostrar aqui, gente, quem está em casa? Eu vou mostrar uma escolha onde o impacto no metabolismo não é tão legal, porque não são alimentos ricos nutricionalmente. Tá? E o que você poderia comer com a mesma quantidade calórica, certo? Tá? Com alimentos extremamente ricos em nutrientes, em fibras, em proteínas, em antioxidantes, que é o que importa. Tá? Caloricamente são equivalentes, tá? Vamos pegar aqui um exemplozinho basicão, daquele típico do primeiras horas do brasileiro, o pãozinho. Um pãozinho com margarina. Tá? O total calórico é mais ou menos 190 calorias. Carol, vou ter que vir aqui para frente, fica que eu à acho que eu vou ter que puxar aqui alguns alimentos, tá? Então tá aqui. O que eu comeria no lugar disso aqui? Aqui, ó, tem pouca fibra, um pãozinho tradicional, gordura hidrogenada na margarina, né? Fibra, quase nada, pãozinho tradicional. Proteína, puxa, quase nada. Como é que você vai se saciar com isso? Porque o que vai dar saciedade é proteína e fibra. Poderia comer no mesmo lugar. Vamos pegar aqui um iogurtezinho, Carol. Me dá o iogurte. Maravilhoso. Tá? Esse aqui é um iogurtezinho natural, cara. Iogurte é o seguinte, gente, é só leite e fermento, tá? Não é aquele iogurte cheio de corante, açúcar, com 300 coisas no rótulo, não, tá? É o natural. Os mais naturais. Poderia colocar aqui, ó, uma colherzinha de sopa de farelo de aveia. Eu enriqueço mais em fibra isso aqui, tá? Tá. Poderia jogar aqui. Já dá mais saciedade. Já dá mais saciedade, tá? Já tem proteína, tem o fibra aqui, tá? Poderia colocar, cadê o nosso morango? Pega aí, Carol. Moranguinho, pra quem... 10 morangos, Carol. Olha o que a gente tem aqui. 10 morangos, um iogurte de 160 gramas, uma colher de sopa de aveia e pega esse copinho aí que tem... Água de coco. 200 ml de água de coco. Carol, fala a verdade. Olha isso. Pãozinho com margarina e o tanto que eu como com a mesma quantidade calórica, rico em fibras antioxidantes. Ah, eu não gosto de morango? Ok, troco morango por 1/4 de mamão papaya. Também é uma estratégia que pode ser muito
equivalente em Isso termos de aqui calorias. É mais inteligente. É mais inteligente. Mais gostoso muito também. Mais gostoso, o intestino Embora não funciona não muito ache. mais. Gente, olha, tem cor, tem antioxidante. Então a gente tira que conclusão já dessa primeira balança, doutor Roberto? Que a qualidade é o que vai fazer você se saciar e comer menos até a próxima refeição. Então você está controlando o impulso de comer mais nas refeições futuras. Se eu como um pãozinho só com margarina, e eu nem coloquei aqui o café, tá? Meia hora depois, uma hora depois, você vai querer comer uma besteirinha no meio da manhã. Então você vai acabar buscando um bolinho, uma bolachinha, né? Você vai acabar comendo caloricamente mais ao longo do dia. Entendi. Isso está provado a primeira refeição, ou se você ingere uma quantidade proteica e de fibras adequada, nas primeiras horas do dia, você tende a comer menos ao longo do dia. Óbvio, eu estou falando de uma refeição, vamos fazer outros exemplos também. A quantidade, né? Então, é super importante, mas a qualidade desses alimentos, no final, vai ganhar por enquanto. Vou fazer o seguinte, nós vamos voando para as dicas, na volta a gente volta com perguntinhas do público e já troca aí mais um exemplo de uma outra refeição para a gente ficar pensando. Beleza. Sai daí que eu estou te esperando. De volta com o nosso Você Bonito, hoje recebendo o nutrólogo Dr. Roberto Navarro numa aula nos explicando a respeito da obesidade, né, da qualidade alimentar ou da quantidade. E aí a gente está fazendo uma dinâmica que já fizemos, né, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público, e agora a gente vai para uma outra refeição para mostrar o quanto a qualidade nutricional é importante. Total, Carol. Inclusive o pico de insulina depois de uma refeição define muito se você vai ter fome precoce depois ou não. Então, quanto mais refinado, açúcar, não ter fibra, não ter proteína numa refeição, maior é o pico de glicose no sangue, maior é a liberação de insulina, mais você vai estocar essa glicose em excesso como gordura no corpo e menos saciedade você vai ter. Então, vamos dar um exemplo aqui de um almoço, tá? Um almoço com lanchinho da tarde, aqui já tudo junto, tá? Pra gente concluir. Vamos pegar a nossa famosa massa, uma boa macarronada ao sugo, né? Um prato fundo e um refrigerante. Não só esse dessa cor, qualquer outro, senão fica injusto achar que é só esse que é o refrigerante do mal. Não, refrigerante tradicional, cheio de açúcar, pelo amor de Deus. E um pedaço de bolo com recheado de chocolate, que você pode comer ou de sobremesa ou no meio da tarde, tá? Essa quantidade aqui, ó, pro câmera pegar, tá? Essa aqui que eu tô daqui, ó. Isso, olha só quanta coisa você pode comer no lugar desses alimentos, onde a resposta metabólica vai ser outra, não vai ter pico glicêmico, não vai ter fome precoce, a saciedade vai prolongar por horas e horas. Então a gente pegou aqui, né? Um prato de salada bem saradão, ó. Maravilhoso. Aqui tem bastante folha de alface, tem um tomate inteiro picado aqui, tá? Pode colocar um fiozinho de azeite, tá? Um fiozinho assim, ó, tá? É um fiozinho, não é a garrafa inteira, não. Um fiozinho de azeite. Fala um pouquinho a respeito do quando a gente fala que o azeite é saudável, mas por que a gente tem que ter um controle? Porque ele tem muita caloria, ele tem um valor calórico alto. Então a gente tem que tomar cuidado, porque é óbvio, gente, o saudável também se faz ganhar peso quando você come muito. Né? Entenda, no fundo a gente vai entender que a qualidade é fundamental, mas a quantidade também do bom alimento tem que ser vista, senão você pode ganhar peso porque só come alimento saudável, mas em quantidade exagerada. Tá certo. Né? Então tem que ter o equilíbrio aí. Tá? Você pode colocar meia beterraba ralada. Eu tô mimetizando a salada que eu como, tá, Carol? Tá bom. Faço isso todo dia. Meia beterraba ralada, crua, meia cenoura crua, uma meia cenoura média. Tem aqui, ó, abobrinha picada, meia abobrinha picada. Isso já tem fibra antioxidante, olha quanta cor aqui. Isso aqui é uma refeição anti-inflamatória e antioxidante. Totalmente diferente desse refrigerante aqui e do prato de macarronada. Eu coloquei aqui uma imagem mimetizando uma poça de uma proteína. Pode ser um peixe, poça de 150 gramas, Carol. Que é palma da mão com 2 dedos de grossura. Isso é proteína pra caramba, vai te dar muita saciedade. Poderia ser um frango, poderia ser uma carne de porco, poderia ser uma carne vermelha, poderia ser 2 ovos. Também. Então aqui você tem um prato super bacana, e inclusive com mais um copinho de 200 ml de água de coco, tá? E ao invés desse bolo aqui, que eu sei que é uma delícia, que deveria deixar só pro fim de semana para matar a vontade, tá? Você poderia pegar um iogurte lá, ó, de coco, no tomo de leite, tá? Não estou com leite de vaca. O iogurte de coco existe, boas marcas. Joga ali uma colher de sopa de semente de chia, tá? Uma colherzinha de sobremesa de cacau em pó, 70%,
Adoça com eritritol, fica uma delícia. Fizemos isso numa live com a Lu. A gente fez esse exemplo. Sucesso. E as pessoas fizeram em casa e falaram, mata a vontade do doce, mata a vontade do chocolate, que é um cacau em pó, rico em antioxidante e não precisa nem de adoçante aqui, né? Nem precisa, viu? Nem precisa. Quem quiser, pinga umas gotinhas de eritritol, que tá bom demais. Você vê, olha que diferença aí de boas escolhas, né? Mas agora uma pergunta importante. Muita gente vai olhar e falar assim, puxa, mas a gente precisa de um pouco de carboidrato vindo, de repente, de uma massa, do arroz e feijão. Como as pessoas conseguem ter ideia do quanto, ou seja, então, da quantidade que esses alimentos podem ser ingeridos na refeição? Isso vai depender de uma questão genética também? Porque, doutor Roberto, a gente repara que tem gente que vai comer esse prato de macarrão e tá tudo bem e não vai ter nenhum efeito, não vai ganhar peso, o metabolismo acontece, enfim, as coisas acontecem, tá tudo bem, ou mesmo um pouquinho de açúcar no dia. Outras pessoas, vai ser assim, catastrófico se comer metade daquilo. Então, como é que a gente interpreta isso e entende também a base, a fonte de energia, né? Entendi. Essa quantidade. Entendi. A resposta o interessante é entender que existe essa individualidade, Carol. Se a gente achar que todo mundo responde do mesmo jeito, a gente padronizaria tratamento igual para todos. O mesmo remédio, a mesma quantidade. Quantidade de carbo, proteína e gordura, Carol, é muito do gasto energético que o indivíduo tem. Um sedentário tem que comer menos carbo, quem é mais ativo, um carbo em quantidade um pouco maior. Como o indivíduo metaboliza a glicose que vem dos carboidratos é muito individual geneticamente. Existem polimorfismos genéticos que a produção da insulina é um pouquinho menos eficiente, é uma insulina que tem uma estrutura química menos funcional, acopla menos receptor. Então, quem tem essa tendência, hoje por estudos genéticos a gente consegue esses dados, são pessoas que o impacto de uma dieta rica em carboidrato é muito grande. Então, esses precisam controlar mais. Como também, Carol, por isso que eu falo, tá? Cuidado com o carbo, mas também cuidado com os outros macronutrientes. Proteína nem tanto, mas a gordura, por exemplo. Tem já estudos mostrando que quem exagera na gordura saturada, que é a gordura animal, aí também por polimorfismo genético, você pode estimular genes pró-inflamatórios na mucosa intestinal. Tá. Então, tem pessoas que têm esse polimorfismo que também não pode exagerar na gordura que come, a gordura saturada, de origem animal, tá, Carol? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado de querer generalizar. Dieta cetogênica é bom para todos? Não necessariamente, porque você tira o carbo e fica com 60% de gordura. Essa gordura que você vai escolher, se não for muito bem escolhida, mono, insaturada, se você for muito para carne, você vai acabar indo para gordura saturada para preencher 60%, você pode ter um ganho de peso. Mesmo fazendo uma cetogênica, eu vejo isso em consultório, pacientes falando, puxa, eu fiz a dieta cetogênica, a dieta da proteína e não tive o resultado esperado. Então, a gente tem que entender essa individualidade. O que eu acho que todo médico está fazendo é isso, Carol, inclusive os nutricionistas também estão entendendo isso. Individualize seu paciente. Eu acho. Veja a sua microbiota, seu perfil, faça o sequenciamento genético da sua microbiota, faça o perfil genético do seu paciente. São exames que já existem, Carol. Sem dúvida. Isso não é mais utópico. Já estão mais acessíveis. Olha o metabolismo, olha o hormônio, olha como é que está cortisol, tireoide, aí sim a gente, testosterona, tudo isso é importante. A perguntinha, Glaucia falou que é sobre tireoide, vamos ver? Vai lá. Obrigada, Jomaira, um beijo. Quando tiramos a tireoide, faltam nutrientes no nosso organismo? Olha, a tireoide produz um hormônio, né? O hormônio tiroidiano é responsável pelo desencadeamento de várias reações metabólicas dentro das células, inclusive a expressão de genes. Não que vai ter problemas de nutrientes, o nutriente você vai ingerir, né? Então, agora, quem tem a tireoide precisa nutri-la. Uma dieta tem que ser adequada em iodo, adequada em selênio, que são os nutrientes que a tireoide utiliza para produzir o seu hormônio. Vitamina A, ferro. Então, você tem que estar equilibrado. Por isso que os nutrientes, os alimentos, definem o metabolismo. Entendi. Se a gente pegar um pão, um bolo, o que tem aqui de selênio, o que tem aqui de ferro? Deve ter pouquíssimo, uma quantidade ridícula. Aqui tem muito mais, né? Então, a gente precisa nutrir as nossas glândulas. Para elas produzirem os hormônios adequadamente. Temos 1 minuto, doutor Roberto. Bora. Olha lá, mais há tempo. Quem escreveu para a gente na tela? Obrigada, Josefina. Um beijo. O diabético pode comer beterraba? Amo salada. Vamos lá, pergunta pode, boa. desde que coma a quantidade adequada e, se possível, crua, tá? O diabético, ele tem o direito de comer um X de carboidratos bons, né? Foi aquela época que não, tudo que vem debaixo da terra,
o diabético não pode? Se comer muito, realmente não é legal. Você não vai comer 3 beterrabas no dia, mas meia beterrabazinha ralada numa salada, rica em antioxidante, rica em antocianidina, rica em anti-inflamatórios, que vão melhorar o seu controle metabólico do diabetes. Quantidade correta, mas não é proibido, não. Dá tempo, Glaucio? Acho que não, né? Agora 40 segundos. Ai, rapidinho. Então vai, é tipo Bora. rapidinho, doutor Tá, Roberto. bora, 40 bora. segundos, vai. Liz, obrigada, beijo. Água de coco poderia ser a de caixinha? Dá uma olhada só se não está escrito sacarose junto, porque a indústria coloca um pouco de açúcar junto. Aí já não é legal, tem que ser só água de coco. Só água de aí, coco. ok. Aí tá 100%. Então, no final, doutor Roberto, a gente respondeu a pergunta que a qualidade da alimentação, embora prestando atenção na quantidade, mas a qualidade é o que vai fazer a Sem diferença dúvida. para contar essa história Sem aí sombra de dúvida. da É isso que redução da define obesidade no mundo. a sua saúde. É isso. Meio low carb, meio low fat, meio equilíbrio. Equilíbrio. Aqui, ó. Equilíbrio. Meio equilíbrio. Tá aí. Exercite, durma bem e não estresse tanto. @doutor abreviado Roberto Navarro, tudo junto. @doutor abreviado Roberto Navarro, tudo junto lá nas redes sociais. E amanhã tem live? Amanhã tem, se Tá Deus certo. quiser. Às 8? Às 8. 8 ou 9. Às vezes eu defino no dia. Tá certo. Tá bom? Obrigada sempre. Obrigado. Amo te ter aqui. Beijo, Malu. Beijo, gente. Fico mulheres. Até amanhã.